mais ou menos quantas casas tinha naquela época, na primeira vez que você via a cidade? Mais ou menos quantas casas tinha? No máximo devia ter umas 10 casas. E tinha casa de palha, né? Não era só de telha, não. As de telha eram poucas. Você não recorda de quem eram esses moradores de casa de palha e de alvenaria? No momento eu não lembro bem, não. As de telha eu ainda lembro, que era de Simval Rodrigues Santana, que morava ali, que uma parte agora foi demolida, né? Você viu, né? Simval Rodrigues Santana era de José Gomes Viana, que tinha o comércio, né? Era de Irineu Gomes Viana, tinha Crispim Rodrigues Santana, que eu ainda conhecia a loja lá. A senhora tem ideia de quando foi construída aquela ponte? Eu vou dizer para você, quem construiu foi, aqui Arinos era distrito de São Romão. Então, quem mandou construir essa ponte aí foi o prefeito Eustáquio Martins de Santana. E o que ajudou a fazer essa ponte, veio um construtor lá de São Romão para fazer a ponte. Seu Geraldo Pinheiro, que vocês devem ter conhecido ele, né? Seu Geraldo Pinheiro acompanhou essa construção desde o início até o fim e ajudou a fazer. Foi uma grande conquista. Foi uma coisa muito boa mesmo para Arinos. Na cidade aqui às vezes dizem, eu ouvi falar, não sei, né? Porque a gente ouve falar, mas não vivencia, né? Então eu ouvi falar que era assim, que quando um matava aqui no distrito de Arinos, que era distrito, mandava levar para São Romão, para prender lá. Às vezes, no início mesmo, ia para Paracatu. Aí, perto da fazenda Tamboril, houve um crime aí, né? O homem que matou uma mulher, então eles levaram para Paracatu, mandaram levar para Paracatu, amarraram e mandaram levar para Paracatu. Mas como é que segurava ele aqui enquanto a polícia... Juntava aquele pessoal mais forte, que não tinha medo, né? Porque antigamente, quando cometia um crime aqui, era um absurdo, né? Todo mundo ajudava a combater aquilo, que aquilo era um absurdo para a população, né? Porque aqui não tinha crime, né? Você sabe, era um lugar muito tranquilo, a gente vivia muito feliz aqui na Barra da Vaca, porque era um lugar tranquilo, você podia deixar a porta aberta aí que ninguém entrava. Os primeiros meios de comunicação que tinha, de transporte, por exemplo, era o cavalo, que era o mais usado aqui, depois o carro de boi, depois a carroça, depois a charrete, depois veio o caminhão, né, que Preto Santana comprou, né? E os meios de comunicação, primeiro veio o rádio. Depois do rádio, veio o rádio amador, né? Depois do o rádio amador, que foi uma conquista muito grande, porque a hora que precisava do avião em Pirapora, era só comunicar com lá, o avião chegava, né? Depois do rádio amador, passou, acho que a televisão, né? Começa a relatar como era a saúde naquela época. Olha, aqui quem tratava de todos os doentes, porque não existia médico nessa região, nem falava em médico. Sabe quem tratava de todos os doentes da região? Era o Major Secler, que tinha uma farmácia lá na fazenda Tamboril. Ele arrumou a farmácia para atender o pessoal da família dele. E depois ele foi crescendo na farmácia, foi aprendendo a manipular remédio, e ele é que tratava dos doentes da região.
Olha, eu acho que as principais doenças que tinha naquela época eram essas gripes fortes, né? Que tinha muita gripe forte aqui na época, né? Tinha um tipo de gripe aqui diferente, que matou muita gente aqui. Era mais doença de fígado, a pessoa morria mais com doença de hepatite, essas coisas assim, né? Maravilha, viu? As parteiras, lá na Fazenda Forquilinha, tinha uma parteira que tratava ela de Mãe Nena. Essa mulher era muito aciada, muito competente, e ela fazia o parto, sempre fazia o parto da minha mãe. E ela cuidava da minha mãe, cuidava da minha mãe e da criança durante 30 dias. Ela era que fazia a comida dela, era ela que dava banho na criança, ela que cuidava de tudo. Então essa parteira foi a melhor parteira que teve na região. Além dela, a senhora viu falar em outras que Vi. na região? Eu vi falar na Silivera, vi falar na Matilde, lá no Riacho Fundo. Então ela era uma pessoa de baixa estatura, andava impecável, muito aciada e só transmitia coisa boa para as pessoas, viu? Todo mundo gostava dela. Na fazenda, quando ela chegava, que ia nascer alguma criança lá, todo mundo ficava na expectativa de ver ela, porque ela era uma pessoa formidável, viu, gente? Ainda falando sobre a saúde, né? A senhora lembra o primeiro médico, o sistema de saúde começa a ser implantado, seu pai era prefeito. Qual foi o primeiro médico ou a medicina? Os profissionais da área de medicina, seja médico ou enfermeira, no início da prefeitura? Ó, o primeiro médico a vir para essa região aqui foi lá do Rio de Janeiro. Ele veio para cá e vinha pescar, ele ficava 15 dias aqui pescando. E ele ficava ali na cachoeira fazendo consulta no povo, né? E trazia já ele vinha já trazia os medicamentos para vender para o povo, fazia consulta e vendia os remédios. Primeiro médico que teve nessa região aqui. E já Olha, eu acho que a pessoa que mais entendia das raízes mesmo era o Major Sinclair, porque ele é que manipulava os remédios. ele fazia com Fazia. a manipulação dos É. medicamentos. Né? Ele aprendeu a manipular remédio em Paracatu, né? Então aí trouxe para aqui. A senhora voltando um pouco ao passado de Arinos, o que a senhora ouviu falar sobre a passagem dos revoltosos nessa região? Oh, eu ouvi falar que eles passavam nas fazendas e eles chegavam, o pessoal da fazenda já sabia que vinha revoltoso, corria tudo para o mato, deixava a casa à vontade. E cá, quando eles voltavam, eles tinham matado vaca, eles tinham misturado arroz com feijão, tudo lá e bagunçava a casa toda. As escolas funcionavam ali, a primeira escola que eu estudei aqui nessa que o professor era professor Benevides. Essa eu estudei com a prima minha na sala dele. Estudei com eles, né? Fui aluna dele, do professor Benevides. Então, mas eu fui aluna sim, porque às vezes meu pai mandava a minha prima, Nilminha, ela ficava sozinha aqui, que a mãe dela tinha ido para São Romão. E o tio Juquinha pedia meu pai para trazer eu, para poder brincar com ela, e ela estudava aí. Então, 3 meses eu fiquei estudando com ela, estudando com o professor Benevides. E onde é que localizava a escola? A escola localizava aqui no fim da rua Francisco Pereira, ali, pertinho de onde morava, ali pertinho do Armazém Ribeiro.
senhora tinha conhecimento da existência de outras escolas no mesmo nível, em outros lugares daqui naquela época? Tinha outras Ó, a escolas? primeira escola que houve no município de Arinos foi na Fazenda Tamboril. Foi o Major Sinclair que trouxe um professor de Paracatu para dar aula na Fazenda Tamboril. Chegou a ter 40 alunos. E eles pagavam o professor, né? Escola particular. Escola particular. Depois teve o Job também, que deu aula na Fazenda Tamboril também, né? Job Borges Carneiro. Deu aula lá também. Além dessas duas, a senhora frequentou quando criança e essa outra que está em Tamboril, a senhora tinha conhecimento de outras escolas que existiam naquela época, na sua infância? Dizem que eu ouvi falar que na Fazenda Cafundó também o Pedro Carneiro dos Santos deu aula lá. Fazenda Mangues, ele deu aula. Lá na Carinhanha também ele deu aula. Mas ele deu aula, o maior tempo foi na Fazenda Forquilinha. Eu queria saber mais sobre os colegas, né? Mas dá para só falar um pouquinho como era a educação recebida naquela época, como é que era o tratamento dado ao professor, como é que as famílias tratavam o professor, como é que era essa relação professor-pais? Ó, a gente tinha o maior respeito pelo professor. E o nosso professor, Pedro Carneiro dos Santos, era um professor muito bom, muito caprichoso, tinha uma didática impressionante, viu? Ele ensinava com muito carinho para a gente e a gente aprendia mesmo o que ele ensinava. Era uma coisa assim impressionante. Ele às vezes exigia muito da gente, né? Mas também dava muito carinho para a gente. Era uma pessoa que ensinava desde a higiene a tudo. E é uma pessoa que quando saía de lá, que fazia a 4ª série com o Pedro Carneiro dos Santos, a pessoa saía preparada para fazer o ginásio, né? Que antigamente era o ginásio fora. Às vezes tinha aluno que passava em primeiro lugar para o curso de admissão. Ele era impressionante. Eu, pelo menos, sinto muito orgulhosa em ter sido aluna de Pedro Carneiro dos Santos. Foi o que hoje, se eu fui uma diretora, eu agradeço a Pedro Carneiro dos Santos, que tudo que eu aprendi de bom foi com ele. A senhora que está fazendo uma pesquisa, por que a senhora, digamos assim, interessou pela área da memória de Arinos? O que me fez interessar foi que meu pai falava sempre assim: se você escrever alguma coisa, você não deixa morrer a história de Arinos, não. Você cita os antepassados de Arinos, não esqueça dos antepassados de Arinos, aquele pessoal que mais sofreram para melhorar Arinos. É isso que eu era recomendada por ele, né? É isso que me fez tentar escrever um livro. Foi isso. Em que pé está esse livro? Em que pé está? O livro já está em fase de terminar, de datilografar tudo, de imprimir. Quer dizer que vai faltar muita coisa, mas a parte que eu já fiz já está pronta. A pesquisa está pronta? A pesquisa está pronta, está tudo certinho. A senhora tem a previsão de quando isso poderia ser? Ó, eu estou com previsão que no próximo ano eu lanço esse livro. Que bom. É a previsão minha. Se Deus me ajudar, eu chego lá, viu? Foi um trabalho muito sofrido, que eu entrevistei muita gente aqui e comecei em 1993. Quantas pessoas a senhora entrevistou? Deve ser mais ou menos umas 180 por aí. Muitas pessoas
as primeiras moradoras? Não, eu procurei entrevistar só as pessoas mais idosas, Sim. porque conheci o passado de Arinos, né? A primeira pessoa que eu fiz entrevista foi o seu Bernardinho. Entrevista. Só podia falar um pouco da sua experiência como educadora, depois como coordenadora, diretora de escola. Como é que foi essa experiência? Em 1959, eu fui convidada, eu vim da Fazenda Forquilinha no final de junho de 59. Quando foi primeiro, o prefeito São Romão, que aqui pertencia a São Romão, né? Mandou me perguntar se eu queria dar aula, porque tinha uma vaga aqui na Escola Reunida Major Sinclair, que era ali de frente do posto de saúde. Tinha 2 professores, Maria Nilma César Valadares e Pedro Carneiro dos Santos, que foi meu professor, né? Aí eu fui convidada para dar aula. Aí eu respondi para ele que meu pai falou para mim assim, não, você vai dar aula, dá aula aí, ó, tem 30 crianças sem escola aí, ó, vai dar. Ele me incentivou. Aí eu animei, né? Eu com o 4º ano muito bem feito, né? Então animei aí e comecei a dar aula em 1º de julho de 59. Peguei uma turma de 30 alunos, de primeira série. Aí, quando chegou aí a Maria Nilma, em 1962, esse aí eu fiquei 6 meses pelo município de São Romão. Fiquei como professora 6 meses do município de São Romão. Quando foi em 1960, eu fui professora já do Estado. Então, quando eu fui contratada pelo Estado, em 1960, eu, a Maria Nilma e o Pedro Carneiro dos Santos, todos nós 3 já era do Estado. Então foi o Estado colocou uma escola. Aí já era estadual. Na mesma, ela funcionava as 2 juntas ou acabou a escola municipal? Acabou, e passou do Estado. Estadual, né? Escola Reunida. Estadual. Foi em em 1960. Aí eu trabalhei estava trabalhando com o Pedro e a Maria Nilma. Maria Nilma sai para ser coletora. E o Pedro saiu para acho que ser secretário da prefeitura. E eu fiquei só. Aí o prefeito lá de São Romão fez uma carta para mim. Dona Zina está autorizada a assumir a coordenação da Escola Reunida Major Sinclair. E eu falei para meu pai assim, não, eu não vou querer não, porque eu já sou professora e ainda vou assumir coordenação. Aí o prefeito mandou me falar, se você não assumir a coordenação da Escola Reunida Major Sinclair, não vai ter escola. Aí eu fui obrigada, né? Assumir a coordenação, ser a professora e ser a coordenadora. Senão não teria escola. Não teria escola. Aí eu fiquei como coordenadora da escola e professora da escola, e sem ganhar nada, só ganhava um saláriozinho de professora, ainda tinha que tirar do dinheiro de professora para comprar material para a escola, material da escrita, né, da escola. Eu gastei o meu dinheiro. Aí, quando foi em eu entrei em 62, né, como coordenadora. Quando foi... Estadual já. Ele já era coordenadora de escola estadual, mas sem ganhar nada. O Estado não pagava? Não pagava. Era só... Aqui não tinha meio de comunicação com ninguém, não tinha inspetor, não tinha ninguém nessa época. Era largada as escolas aí, sem manutenção, sem nada. Eu assumi a escola, essa escola só tinha o quadro negro e o giz para trabalhar. Quantas salas tinha essa escola? 2 salas. Quantos alunos? Na época, quando eu deixei a coordenação, já tinha 400 alunos. No início? No início era 90 alunos.
E quando o Pedro saiu, ele lecionava, Maria Nilma lecionava para a segunda e o Pedro para a terceira. Quando ele saiu, ficou a terceira e a segunda sem professor. E a senhora ficou dando aula? Eu fiquei dando aula só para a primeira. E os outros ficaram? Não, depois apareceu Joana Maria Pitangui, que tratavam ela de Joanita, né? Aí eu falei com ela, ó, assume aqui a segunda série, ó, que o prefeito vai encaminhar os papéis, você assume a segunda. Aí ela assumiu a segunda. Com o tempo foi aparecendo, aí apareceu mais uma professora que assumiu a terceira, né? Joana Maria Pitangui, que era conhecida como Joanita. Aí ela assumiu a segunda série. Depois apareceu outra professora aí do São Francisco que assumiu a terceira série. E depois apareceram 2 professores que já tinham 2 salas de quarta série. Os 2 chegou aí da Caio Martim e assumiram a quarta série. Os festejos de julho, a gente vinha, chegava no dia 1º de julho e só ia embora no dia 4. Ficava aqui assistindo as missas, os casamentos. Ó, a passagem era, na época, teve uma época, as primeiras vezes que a gente veio, era de canoa. Depois, mais tarde, apareceu o barco, né? A gente já vinha, já atravessava no barco. Depois, com o tempo, veio a balsa. Só que o pior que a gente achava, que depois que atravessava o rio, quando chegava ali naquela ponte, para cá do rio, né, um pouco, aquela ponte não tinha ponte. Tinha uns postes assim fincados pra gente, e um arame para a gente segurando e com os pés na água tinha que tirar o sapato e caminhar dentro d'água até chegar do outro lado. Quando chegasse do outro lado, tornava a calçar. Era muito difícil. E o medo que a gente tinha. A gente morria de medo de cair lá num buraco, né? Porque era uma água assim parada. E tinha é como se fosse uma cerca de arame, e aí você segurava assim, no arame para ir atravessando. Eu atravessei desse jeito aí. O que mais o avião, a chegada do avião no distrito de Arinos, marcou muito, foi um fato muito importante. E também a chegada do telefone. Foi a melhor coisa que aconteceu em Arinos foi o telefone. Muito obrigado pela sua presença na minha casa e por você estar fazendo um trabalho muito bom, viu? Que vai lembrar a história de Arinos, né? Resgatar a nossa história, né? Isso é importantíssimo para nós.